Olá, boa tarde, pessoas lindas. Aqui na minha cidade é tarde, né? Estou vestida assim que eu vou dar uma malhadinha. Mas antes eu quis gravar mais um vídeo para exaltar o nome do nosso Deus e conversar com vocês um pouquinho sobre vocês mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já observou que você tem um chamado? Todos nós temos um chamado, né? Aqui ninguém está no mundo em vão. Cada um tem a sua parte, tem o seu trabalho, tem o seu talento para apresentar para Deus, entende? Olha, hoje eu passei o dia em casa, fiquei de folga, graças a Deus, e fui meditar na palavra. E quando a gente medita na palavra, Deus dá a sabedoria. Geralmente a gente pede, né? Senhor, dá-me sabedoria, Ele dá, né? É a melhor coisa que você pode pedir para Deus, é sabedoria, porque se ele te dando, você tendo sabedoria, você não precisa de mais nada. Porque se você tem a sabedoria, você tem a ferramenta para tudo em suas mãos. Seja para o teu casamento, para o teu noivado, para o teu namoro, para a tua família, para os teus negócios, tudo tem que ter a sabedoria, sapiência, porque com a sabedoria vem a paciência, vem a lucidez, claro, né? Vem um monte de coisa boa, tá bom? Eu vou fazer um vídeo curtinho, então não vou poder ficar falando muito. Eu quero falar sobre o chamado que cada um de nós tem, a começar pelo meu. O meu já vem dentro da barriga da minha mãe. Já tem um vídeo aí que eu falei pra vocês, não falei? Que não era nem pra mim estar viva? Então, que eu fui consequência do nascimento. Era pra minha mãe ter me abortado, mas graças a Deus eu estou aqui. Ainda bem que Deus me salvou, né? Ele já tinha planos para mim que eu nem sabia. Olha, se eu fosse você, começaria hoje mesmo a analisar a sua vida com Cristo. Pois muitas das vezes estamos sendo usados e não estamos dando conta por falta de atenção nossa mesmo, né? A gente passa tão despercebida, a gente quer acabar servindo o mundo, fazendo as coisas do nosso jeito, indo pelos prazeres da carne, e a gente mal presta atenção ao nosso lado, aos sinais. É como se fosse assim uma doença, alguém está morrendo ao teu lado, você só olha para você e você não vê. A mesma coisa é Deus com a gente, Ele faz o chamado, cabe a nós prestar um pouco de atenção e ver. Olha, você tem mania de escrever? Eu tenho, desde menina que eu aprendi a fazer a letra do A. Tem essa mania, eu não sabia nem o que eu estava escrevendo, mas sempre estava escrevendo alguma coisinha, né? Em minhas lembranças, me lembro que tinha vários cadernos, realmente, sempre tive vários cadernos, dos pequenos aos grandão, e que sempre escrevi sobre Deus, mesmo quando ainda não conhecia. Eu sempre tive intimidade com Deus. Desde pequena, minha avó sempre ela levava eu para missa, puxava minha orelha, para mim ficar prestando atenção no que o padre estava falando. A minha orelha era quem sofria, e eu também, que eu sentia dor, claro. Mas não foi assim com ela que eu aprendi a ler. Foi assim, andando pela vida, né? Como eu falei, como eu fui criada, né? E foi assim que eu aprendi a ler, né? Leio um pouquinho, graças a Deus. Deus, meu professor, Ele abre minha mente e me dá entendimento. Tem coisas que eu não entendo e eu peço a Ele me mostra, né? Escrevia sempre pedindo a Ele que me usasse e me ensinasse a levar o nome dEle para outras pessoas. Pedia também que me ajudasse em minhas lutas. O meu papo com Deus sempre foi íntimo, de bons amigos de infância, porque eu sempre conversava com Deus. Quando eu tinha que gritar, eu gritava. Quando eu tinha que chorar, eu chorava. E era como se Ele fosse minha mãe. Então, Deus que me criou. Então, como eu não podia gritar com ninguém, reclamar com ninguém, eu sempre falava minhas coisas para Deus. E por incrível que pareça, Ele me respondia. Mesmo quando eu não entendia, Ele me respondia. Perdi alguns cadernos, mas relendo um que ganhei em São Paulo, encontrei várias passagens bíblicas que eu costumava escrever. Me lembro que lia e não entendia, mas nunca deixei de me interessar pelas coisas de Deus. E isso é bom, gente, porque assim, quando a gente está na nossa, a gente fala assim, não é no nosso orgulho não, é na nossa ignorância, a gente não entende nada. Mas quando Deus abre os olhos e a gente conhece a verdade nos liberta e a gente começa a entender as coisas, né?
Eu tenho uma Bíblia que eu comprei em 1998. Veja só você. Não foi a primeira Bíblia não. A primeira Bíblia que eu tive foi meu irmão que me deu. Uma pequenininha assim azul. Cabia no bolso. Era a Bíblia de bolso. Ele me deu e eu deixava essa Bíblia para lá. Nem orava, nem ligava para nada. Um dia que eu precisei ler, quase que eu desmaiei. Isso aí é um outro assunto que outro dia eu conto para vocês, né? Eu amo essa Bíblia, viu? Pois a comprei em um dos momentos de minha vida que eu atravessava e não sabia que ia precisar muito daquela arma, porque a Bíblia é uma arma em nossa vida. Quando a gente sabe usar, ela nos defende de tudo. A Bíblia ela é um livro básico dos básicos, gente, porque ela nos ensina tudo. Sem a Bíblia a gente não é nada. Tudo é formado pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é viva e ela está na Bíblia. Ó, preste atenção onde eu estava, gente. Ó. Eu estava em uma boate de mulheres que se prostituíam. Eu já dei no meu testemunho. Não tenho vergonha de falar de onde eu vim, porque o meu passado foi apagado. Eu olho para o meu passado para poder dar testemunho, para que pessoas assistam, ouçam, vejam que não vale a pena. Né? Quanta besteira a gente faz com a gente quando a gente não enxerga Deus. Né? A gente é muito usado pelo inimigo, claro, e ele faz da gente fantoche. Mas quando Deus pega a gente, quando Ele recolhe a gente, aí é diferente. Vamos nessa? Eu estava em uma boate de mulheres, essas que se prostituíam junto comigo. Era um dia de sábado, veja só. Era um dia de sábado, umas 10 horas da manhã, né? E eu já estava cheia de droga e bebendo. Vocês acreditam? Com um monte de homem do lado, né? Ah, Deus, ainda bem que o Senhor me tirou desse lugar. Bebia bebida muito forte. Eu gostava de Domec, gostava de Campari, só de bebida assim. Era difícil beber cerveja. Bebia, mas eu gostava muito era de bebida que não deveria beber. A nossa mente, quando a gente bota uma bebida dessa, gente, ela transforma. Basta um gole e o seu cérebro é totalmente transformado na mesma da hora. Não tem esse que diga que não é transformado, é sim. A bebida ela não é uma coisa do Senhor, não. Eu já estava doidona a esse horário. E eu lembro que a campainha tocou e o porteiro foi abrir, né, o portão. Entrou um jovem que eu já conhecia ele, das noitadas, das baladas, dos vícios, né? Porque quando a gente saía em turma, ninguém saía para fazer sexo. A gente chamava assim, vamos curtir. Que era cheirar, beber, bater resenha, essas coisas de doido, né? E eu já o conhecia. Ele estava loucaço, cheio de droga, na mente, pior do que eu, né? Eu acho que ele tinha pernoitado. Chegou doido para dar um teco, com a Bíblia na mão. Eu sempre fui apaixonada pelas coisas de Deus. E percebendo que ele queria dinheiro para cheirar, perguntei o que era e se estava à venda. Ele falou que era o livro da Bíblia e que estava vendendo. Quanto? Eu perguntei. Ele respondeu 25. Respondeu ele. Eu dou 20. Eu sei que você quer esse dinheiro para cheirar mesmo. E fui no quarto, peguei esses 20 reais e trouxe e dei a ele. Ele me vendeu a palavra do Senhor. Veja como Deus trabalha na vida da gente. Eu estava em um lugar de perdição. Hoje, quando eu olho e lembro dessa passagem da minha vida, eu vejo que ali era o lugar do inferno. Ali era um inferno de Dante, sabe? Porque se a mulher, quando ela vai para um lugar desse, se ela não aprende, ela morre. E eu aprendi. E não morri, porque o meu Deus não permitiu. A minha vida pertence a Deus. E eu só agradeço, porque não era para mim estar aqui não, gente. Era para mim ter morrido naquele recinto onde eu me encontrava. Onde eu me prostituía, onde eu me envolvia, onde eu via e sabia das coisas sem querer. Porque você acaba se envolvendo sem você querer. Você está na mesa de um cliente bebendo, chega alguém para conversar, que ele conversa que não deveria conversar, e conversa. E você não é surda. E você não pode levantar da mesa, que é uma falta de educação. E eu ficava incomodada com isso. E a minha inocência quase me arrastou para a minha morte. Mas o meu Deus conhece o meu coração e viu que eu não merecia. Por isso Ele me salvou. Então, isso é mais um conselho. Isso aqui que eu estou contando é um pequeno testemunho, mas é para um abrir de olhos para vocês verem que às vezes Deus está ali do nosso lado nos chamando e a gente não presta nem atenção. Que a gente quer mais viver o mundo, quer viver as coisas do mundo, quer viver as coisas da carne, quer viver os prazeres da vida. E sendo que Deus tem tudo isso bem melhor, sabe? É maravilhoso. As festas com Deus espiritual, ela nos preenche.
aquele vazio que a gente tinha quando a gente andava no mundo, ele tira e ele preenche com a presença dele, com as coisas dele. Então não vale nem a pena. Eu conto sempre essas passagens, meus queridos, minhas queridas, que é para ver, porque eu tenho certeza que não é possível que você vai ver um vídeo desse e vai bater resenha. Não existe, só se você não tiver coração, se você for uma pessoa da treva mesmo. Porque se você for uma pessoa de Deus, você vai parar e vai pensar, porque todo mundo tem passado. Você não tem passado, não? Tem. Você não fala, porque sabe por que não fala? Porque você ainda não veio para a luz. Muita gente tem medo de vir para a luz, porque na nossa luz as trevas são reveladas. Tudo que a gente fez que ficou em oculto é revelado, porque Deus quer assim. E ele fala assim que não devemos ocultar nenhum pecado. Todo pecado deve ser confessado e pedido perdão, para que na hora que, na volta, a gente não fique para trás. Muita coisa impede a gente de entrar no céu, viu, minha gente? Não é só ser bonzinho, não. Tem muita coisa que eu aconselho vocês a estudarem a Bíblia e descobrir que tem muitos empecilhos. Nosso pecado foi perdoado, foi. Mas se você não correr atrás da sua bênção, você é deixado para trás. Certinho? Ó, ali começou a minha trajetória com Deus. Em uma boate, bem perto daqui, né? Não vou falar o nome da cidade. Em uma cidadezinha do interior da Bahia. Em um lugar que hoje eu vejo, como eu te falei, como um inferno de Dante ali. Esses lugares que muitas vezes as mulheres vão e ficam sem saída, sem força para sair de lá, né? É um lugar de sofrimento, chamado popular brega. O nome já diz tudo. E eu não gosto nem de contar isso, mas é como eu disse, eu tenho que dar meu testemunho. Quem sabe eu vou estar salvando uma vida, contando que Deus dá chance para você. E que Deus, ele vai lá dentro te buscar, aonde ninguém tem coragem de ir, ele vai. Por isso que tem um vídeo aí que eu falei que Deus, ele entra nas prisões para soltar os encarcerados. Ele entra no prostíbulo para tirar a prostituta. Assim também como ele entra na máfia para tirar um criminoso de lá e fazer o chamado dele. Ele tem esse poder. Deus tudo pode, a gente não pode nada. Olha, daquele dia em diante, muita coisa aconteceu em minha vida. Mas tudo cooperou para a pessoa que eu sou hoje. Olha, tudo que aconteceu de errado na minha vida lá atrás, eu só tenho a agradecer. Tudo. Porque no momento assim, você sofre, você quer encontrar alguém para culpar, não é isso? Mas só que quando você se entrega para o Senhor, você vê que não tem culpado. O culpado foi você com as suas escolhas e aquilo aconteceu para que você fosse lapidado, para que você fosse transformado. Deus tem uma maneira estranha e diferente de nos limpar, de nos lapidar, né? Ele não precisa, como nós, entrar na água, tomar banho. Ele nos limpa daquele jeitinho que você imagina, né? A gente tem que passar pelo vale, a gente tem que ir ao vale dos ossos secos para que ele nos ressuscite. A gente tem que passar pelo seco mesmo, sabe? Pelo rio, pelo fogo. Tudo é uma prova, mas vale a pena. Eu estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Olha, os planos do Senhor é louco e viver com Deus é loucura. E amar alguém que você nunca viu é a maior prova que você é louco. Mas olha, não me arrependo nem um pouco. Eu amo Deus. Eu sou louca pelas coisas dele e apaixonadíssima pelas escrituras. Pessoas lindas de Deus. Deus é Deus. Olha, pega essa reflexão para você e pare um pouco e veja se Deus também não tem um chamado para você. E se você é assim como eu, não tem vergonha de falar, dar teu testemunho, conte, pois um testemunho abre porta de coração que estava fechado e faz chamado para que se encontre, para aqueles que se encontram afastados. Eu creio que toda vez que alguém fala de Deus, eu já tive vergonha quando alguém vinha falar. Hoje, a minha vergonha é querer falar dele para alguém que sabe do meu passado e essa pessoa não querer ouvir e vir com julgamento. Mas mesmo assim, eu encontrei um jeito de falar através dos vídeos. E eu oro muito pelas pessoas para que Deus desperte elas, para que Deus toque no coração delas. Sabe, gente, a gente curte muito. E a gente, quando está nesse mundo, é um prazer tão absoluto, tão louco, tão, Deus que me livre, doente
que a gente não tem força para sair. Mas quando a gente é libertado, eu dou graças a Deus todo instante, que em minhas orações eu só agradeço. Eu falo, Senhor, eu nunca vou esquecer a minha essência. Eu nunca vou me esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu nunca vou esquecer de onde eu caí e o Senhor me levantou. Porque o cair foi meu, mas o levantar foi dele. Eu espero que vocês reflitam, que vocês pensem, eu não estou querendo me exibir, porque às vezes falam, porque assim ela fala, eu falo de mim porque eu estou dando testemunho. Deus falou que é para a gente dar testemunho. Quando a gente dá um testemunho, de repente você está nesse erro. Aí de repente você acorda. Uma palavra, por menor que seja, eu tenho certeza que vai tocar em teu coração. Deus seja com você. Olha, para encerrar, eu gostaria de ir aqui para a palavra, 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo do 1 em diante. Fala assim, ó, a glória de Deus enche o templo. O templo é você. Deixa ele te encher da presença dele. Veja só que coisa linda. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Olha que coisa linda. Tá vendo? Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, gente, eu estou querendo dizer para vocês que por mais que eu passei as coisas do mundo, por mais que eu sofri, por mais que eu fui escrava de Satanás, por mais que eu servi o mundo, por mais que eu deixei as coisas do Senhor para trás, Ele nunca me deixou. Deus nunca sequer esqueceu de mim. Eu me esqueci de Deus, eu virei as costas para Deus, eu não quis meia com Deus, mas o meu Deus sempre fez questão de estar comigo. Então, quando eu li isso aqui para vocês, é para vocês prestar atenção que em uma oração Deus pode responder. Se você estiver desgastado, se você estiver sofrendo, se você estiver passando por tantas coisas assim que muitas vezes vai te levar até a cometer uma besteira na vida, ore. Vá para o joelho, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, coloca o teu rosto no pó, chore. Se você não tiver o que falar, você chora. Deus, Ele está pronto para enxugar suas lágrimas. Sabe, Deus é amor. Não existe maior amor no mundo do que o de Deus. Só o das mães. Porque Deus, quando Ele fez a mãe, Ele colocou o amor dele no coração da mãe. Não é todas. Você vê por aí que tem mãe que mata filho, mas a gente não sabe por quê. Não vamos julgá-la. Cabe a Deus fazer isso. Então deixa Deus te encher dessa glória. E deixa Ele te possuir. Deixa Ele te encher do amor dele, da presença dele. E quando isso acontecer com você, espalhe essa glória também. Encha ao seu redor desse amor. É a melhor coisa do mundo. É a gente se encher da presença do Senhor. Eu desejo para vocês uma ótima quinta-feira. Se você for ver o vídeo amanhã, abençoada sexta-feira, não importa o dia. Seja bênção, eu abençoo. Eu, em nome de Jesus, eu peço para Deus abençoar vocês. Que vocês sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a vida de vocês esteja sempre na mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém?